Continuação do relato com detalhes, provas, vitórias e profundidade espiritual. O peso da provação e a escolha de permanecer firme. Era uma terça-feira à noite e o irmão Carlos, vamos chamá-lo assim para preservar sua identidade, mas sua história é real, sentou-se na última fileira do templo, com as mãos trêmulas e o coração apertado. O cheque do aluguel estava vencido há 2 meses e o proprietário já havia ameaçado desocupar o imóvel. Sua esposa, Marta, chorava baixinho no quarto, tentando esconder das crianças a gravidade da situação. Senhor, até quando? Ele sussurrou, enquanto o cooperador lia o Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Carlos não era um homem de muitas palavras. Trabalhava como servente de pedreiro, ganhando por dia, e nos últimos meses, as chuvas tinham paralisado as obras. O pouco que conseguia mal dava para o arroz, o feijão e o leite das crianças. Mas havia algo que ele nunca deixou de fazer: separar a oferta, mesmo que fosse apenas algumas moedas. Se Deus é fiel, eu também tenho que ser, pensava, lembrando das palavras do irmão mais velho na igreja. A oferta não é para encher o cofre, é para provar que o nosso coração está cheio de fé. Naquela noite, depois do culto, o cooperador seu João, um homem simples, mas de uma sabedoria que só vem de anos caminhando com Deus, se aproximou. Carlos, meu filho, tudo bem? Não, seu João. Tô afundado. Não sei mais o que fazer. O velho irmão colocou a mão no ombro dele e disse com voz firme: Filho, Deus não está dormindo. Ele vê a sua luta. Mas lembra do que a palavra diz? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Eclesiastes 11h01. Você tá lançando? Carlos baixou a cabeça, envergonhado. Tô tentando, seu João. Mas é difícil. Eu sei. Mas Deus não mede a oferta pelo tamanho, e sim pela fé que tem por trás. Continue firme. A vitória vem. A provação que parecia não ter fim. Os dias seguintes foram dos mais difíceis. O proprietário do imóvel apareceu com um oficial de justiça, ameaçando desocupar a casa em 48 horas. Marta, desesperada, sugeriu vender os poucos móveis que tinham, mas Carlos, com lágrimas nos olhos, disse: Não, Marta. Se a gente vender tudo, como vai ser? Deus não vai nos deixar na mão. Vamos jejuar e orar. E foi o que fizeram. Naquela sexta-feira, em vez de jantar, a família se ajoelhou e clamou. As crianças, mesmo sem entender direito, repetiam: Jesus, ajuda o papai e a mamãe. Carlos orou com uma sinceridade que doía. Senhor, o Senhor sabe que eu não sou perfeito. Já errei muito, já me afastei, já duvidei. Mas hoje eu tô aqui de joelhos pedindo: não nos deixe, Senhor. Se o Senhor quiser, pode até tirar essa casa da gente, mas não tira a tua presença. A gente precisa de ti. No sábado de manhã, enquanto Carlos saía para procurar qualquer serviço, até varrer calçada ele faria, um carro parou ao seu lado. Era o irmão Ricardo, dono de uma pequena marcenaria que ele mal conhecia. Carlos, tudo bem? Ouvi falar que você tá precisando de serviço. Tô com umas encomendas atrasadas e preciso de ajuda. Se quiser, pode começar hoje mesmo. Carlos não acreditou. Era exatamente o que ele havia pedido a Deus na noite anterior: Senhor, me dá força nos braços e oportunidade para trabalhar. Irmão, eu aceito. Deus te abençoe. Ricardo sorriu e disse: Não é eu, meu irmão. É Deus que abre as portas. Vamos lá. A primeira vitória, o trabalho e a fé em ação. Carlos trabalhou 12 horas seguidas naquele sábado, serrando madeira, lixando móveis, carregando peso. Ao final do dia, Ricardo lhe pagou o dobro do que ele ganhava em um dia de servente. Quando chegou em casa, Marta chorou de alegria. Deus ouviu, Carlos. Deus ouviu. Mas ele, exausto, apenas sorriu e disse: Isso não é o fim, Marta. É só o começo. Deus está mostrando que ele está no controle. No domingo, no culto, Carlos foi até a frente e colocou metade do que havia ganhado na caixa de ofertas. Alguns irmãos olharam com espanto, afinal, ele estava em dificuldade, mas ele sabia: Deus honra quem o honra. Depois do culto, o cooperador chamou todos para uma notícia. Irmãos, ontem à noite, um irmão da congregação de outra cidade ligou para mim. Ele tem um sobrado vazio e quer alugar para uma família necessitada por um preço bem baixo. Alguém aqui precisa? Carlos levantou a mão, trêmulo. O cooperador olhou para ele e sorriu. Carlos, é para você. O irmão disse que Deus colocou no coração dele ajudar alguém, e quando eu falei do seu caso, ele falou: é esse. O aluguel do sobrado era menos da metade do que eles pagavam antes, e ainda por cima, o dono, um irmão de longa data na CCB, disse: não se preocupe com o primeiro mês. Considera como um presente de Deus. Marta abraçou o marido e sussurrou:
A gente estava no fundo do poço, e Deus nos tirou. A provação que veio para fortalecer a doença da filha. Mas Deus não havia terminado de lapidar a fé daquela família. 2 semanas depois, a filha mais nova, Larissa, de apenas 6 anos, começou a sentir dores fortes na barriga. Levaram-na ao posto de saúde, e depois de alguns exames, o médico chamou os pais em particular. Ela tem um tumor no intestino. Precisamos fazer mais exames para ver se é maligno, mas é urgente. O mundo de Carlos e Marta desabou novamente. De novo, Senhor? Por quê? Carlos questionou, sozinho no banheiro do hospital, com lágrimas escorrendo. Mas então, ele se lembrou das palavras do apóstolo Paulo: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. 2 Coríntios 4:17. Eles não desistiram. Todos os dias, antes de levar Larissa ao hospital, a família se reunia para orar. Os irmãos da igreja começaram um jejum coletivo pela criança. O cooperador visitava o hospital, lia a Bíblia para a menina e orava com ela. Em uma dessas visitas, Larissa, fraca mas sorrindo, disse: Vovô João, o anjo do Senhor tá do meu lado. Eu sonhei com ele ontem. O velho irmão abraçou a criança e respondeu: É minha filha, e ele não vai sair de perto de você. Os médicos marcavam a cirurgia, mas os exames mostravam que o tumor não crescia. Depois de 3 meses de oração, jejum e tratamento, um novo exame revelou: o tumor havia regressado. O médico, surpreso, disse: Isso não é comum. Alguma coisa diferente aconteceu. Carlos, com os olhos cheios de lágrimas, respondeu: Sim, doutor. Deus ouviu as nossas orações. A multiplicação da bênção, de beneficiado a instrumento de Deus. A cura de Larissa não ficou em segredo. A notícia se espalhou pela congregação, e muitos que estavam desanimados se fortaleceram. Mas Deus tinha um plano maior para Carlos. Um dia depois do culto, um jovem de 19 anos, chamado Rafael, chegou até ele. Rafael era filho de um irmão da igreja, mas havia se afastado há anos. Vivendo nas ruas, envolvido com drogas, ele estava magro, sujo e com olheiras fundas. Com voz trêmula disse: Irmão Carlos, eu ouvi falar da sua história, da sua filha, do seu trabalho. Eu tô perdido. Não aguento mais essa vida. Você acha que Deus ainda pode me aceitar? Carlos olhou nos olhos daquele jovem e viu o próprio reflexo de anos atrás, quando ele também havia se afastado. Sem hesitar, ele abraçou Rafael e disse: Claro que pode, meu irmão. Deus não olha pro seu passado, ele olha pro seu coração. Vamos orar? Eles se ajoelharam ali mesmo, no pátio da igreja. Rafael chorou como uma criança pedindo perdão. Carlos orou com ele e depois o levou para casa, deu-lhe um banho, uma refeição quente e uma cama para dormir. No domingo seguinte, Rafael estava no culto, e após o sermão, se entregou a Deus e foi batizado nas águas. Hoje Rafael é um cooperador auxiliar na mesma congregação, ajudando outros jovens que, como ele, estão perdidos. E Carlos continua trabalhando na marcenaria, mas agora também visita hospitais, orando por doentes, e testemunha em reuniões sobre a fidelidade de Deus. A lição que ficou: Deus não desampara os seus. Quando perguntam a Carlos como ele conseguiu passar por tudo isso, ele responde com um sorriso simples: Não foi eu, foi Deus. Ele só queria que eu confiasse nele mesmo quando não via saída. Hoje eu sei, as provas não são para nos destruir, são para nos preparar para ser bênção na vida de outros. E ele conta algo que marcou sua vida, um sonho que teve durante a crise. Sonhou que estava em um deserto, sedento, e de repente viu um poço. Mas quando chegou perto, o poço estava seco. Desesperado, ele caiu de joelhos e começou a cavar com as mãos. Cavou, cavou, até que a água jorrou. E uma voz disse: Assim é a fé, às vezes você tem que cavar no seco, confiar no que não vê, para depois ver a bênção. Muitas vezes a gente quer que Deus mude a situação, mas Ele quer mudar a gente primeiro, diz Carlos. E quando a gente muda, a situação muda junto. Um convite à reflexão. E você onde está? Se você está lendo esta história e pensa: Mas a minha prova é maior, a minha dor é mais funda, saiba que Deus não faz acepção de pessoas. Ele não olha para você e diz: Esse aí não merece. Não, ele olha e diz: Esse é meu filho. Vou segurar a mão dele. Talvez você esteja desempregado sem saber como pagar as contas, doente esperando um milagre, afastado de Deus achando que já passou do ponto, com a família desestruturada sem esperança de reconstruir. Mas Deus não desistiu de você. Ele está esperando um gesto de fé, mesmo que pequeno. Uma oração sincera, não precisa ser bonita, só precisa ser verdadeira. Uma oferta, mesmo que seja o último real. Um jejum, mesmo que seja pular uma refeição.
Um retorno à igreja, mesmo que você sinta vergonha. Lembra do que Carlos disse? Deus não olha pro seu passado, ele olha pro seu coração. O desfecho, glória a Deus nas alturas. Hoje a família de Carlos não é rica, mas não passa necessidade. Larissa está saudável, Rafael serve a Deus, e eles continuam firmes na congregação, ajudando outros que passam por lutas. Em um culto recente, Carlos foi chamado para dar um testemunho. Com a voz embargada, ele disse: Irmãos, eu já pensei em desistir, já achei que Deus tinha me abandonado. Mas hoje eu tô aqui para dizer, Ele nunca me deixou. Mesmo quando eu não via, Ele estava trabalhando. Mesmo quando eu duvidei, Ele foi fiel. Então, se você está passando por uma prova, não desista. Fique firme, porque a obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. E com lágrimas nos olhos, Ele terminou. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. Que esta história fortaleça a sua fé. Deus é fiel. Pessoa com as mãos postas faíscas. A provação que veio como um fogo selvagem. Carlos não imaginava que depois de tudo que já tinha passado, a vida ainda reservaria uma das maiores batalhas da sua fé. Foi no final de 2021, quando as coisas começaram a desmoronar de vez. A empresa onde ele trabalhava como motorista de caminhão anunciou demissões em massa. Ele foi um dos primeiros a receber a notícia. Desculpe, Carlos, mas a crise tá feia. A gente não tem como segurar todo mundo. O gerente nem olhava nos seus olhos enquanto falava. Naquele momento, foi como se o chão tivesse sumido debaixo dos seus pés. E agora, Senhor? Ele pensou, apertando o volante do caminho de volta para casa, as mãos suadas, o coração batendo descompassado. Como eu vou dizer para Larissa? Como eu vou pagar o aluguel? O Rafael tá precisando de material escolar, e a gente já tá devendo no mercadinho da esquina. Quando chegou em casa, tentou disfarçar, mas Larissa conhecia cada expressão do rosto dele. Bastou um olhar. O que foi, amor? Ela perguntou, secando as mãos no pano de prato. Carlos engoliu em seco. Me mandaram embora. Silêncio. Larissa não chorou. Não gritou. Só sentou na cadeira da cozinha, olhando para as mãos, como se estivesse contando cada linha da palma, cada cicatriz. Depois de um longo tempo, ela levantou os olhos, já úmidos, e disse: A gente vai jejuar. Larissa. Não, Carlos. A gente não vai entrar em pânico. A gente vai jejuar e orar. Deus já nos tirou de coisa pior. Ela segurou a mão dele com firmeza. Ele não vai nos abandonar agora. E foi o que fizeram. O jejum que quebrou o céu. Por 3 dias eles não comeram nada além de um pouco de pão e água. Não foi fácil. O estômago doía, a cabeça latejava, mas toda vez que a fraqueza batia, eles se ajoelhavam e clamavam. Senhor, o Senhor sabe da nossa necessidade. Não nos deixe cair. Dá o pão nosso de cada dia, porque sem o Senhor, a gente não aguenta. No 3º dia, enquanto Carlos estava sentado na varanda, olhando o movimento da rua, um carro parou na frente da casa. Era o irmão Márcio, um dos cooperadores da congregação. Ele desceu com um envelope na mão. Carlos, o irmão me pediu para te entregar isso. Não explicou mais nada. Só apertou a mão dele e foi embora. Dentro do envelope havia exatamente o valor do aluguel atrasado e das contas de luz e água. Não tinha bilhete, não tinha assinatura. Só o dinheiro. Carlos não conseguiu segurar as lágrimas. Não era uma fortuna, não era o suficiente para resolver todos os problemas, mas era a prova de que Deus tinha ouvido. Ele não esqueceu da gente, Larissa, ele disse, mostrando o envelope. Ele não esqueceu. Ela abraçou ele forte, e os dois choraram juntos, não de desespero, mas de gratidão. A oportunidade que veio do lugar inesperado. Mas Deus não parou por aí. Uma semana depois, enquanto Carlos estava na fila do mercadinho, tentando negociar a dívida com o dono, um homem de terno, que parecia ser gerente de algum lugar, se aproximou. Você não é o Carlos, que dirigia caminhão para Transporte Santos? Perguntou. Sou sim, mas fui demitido. Pois é, eu sou o gerente da logística rápida. A gente tá precisando de um motorista com experiência e seu nome foi indicado. Se você quiser, pode começar segunda-feira. Carlos quase não acreditou. Era um emprego melhor do que o anterior, com salário um pouco mais alto e horários mais flexíveis. Mas como o senhor soube de mim? Ele perguntou, desconfiado. Um irmão da sua igreja trabalha conosco. Ele falou que você era responsável, pontual, e que estava passando por um aperto. A gente resolveu te dar uma chance. Mais uma vez, Deus usou um irmão para abrir uma porta. A doença que veio para fortalecer, mas a prova não tinha acabado. 2 meses depois, Larissa começou a sentir dores fortes no estômago. No começo acharam que era só estresse, mas quando as dores não passavam, eles foram ao médico.
O diagnóstico foi um soco no estômago. É um tumor. Precisamos fazer mais exames para ver se é maligno. Carlos sentiu o mundo girar. Não, senhor. Não agora. A gente tá começando a se reerguer. Mas Larissa, mesmo com medo, seguiu firme. A gente vai orar. E vai jejuar de novo. Ela apertou a mão dele. Deus não nos trouxe até aqui para nos abandonar. E foi o que fizeram. Toda a congregação se uniu em oração. As irmãs faziam correntinhas de jejum, os cooperadores visitavam a casa deles para orar, e Carlos, todas as noites, colocava as mãos sobre a cabeça de Larissa e clamava: Senhor Jesus, o Senhor é o médico dos médicos. Se é da tua vontade, cura a minha esposa. Mas se não for, dá força pra gente aguentar. Os exames vieram. O tumor era benigno. Poderia ser retirado com uma cirurgia simples. No dia da operação, Carlos não conseguiu ficar sentado na sala de espera. Ele andava de um lado pro outro, orando baixo, até que o médico saiu, sorrindo. Deu tudo certo. Ela já tá se recuperando. Quando Carlos entrou no quarto e viu Larissa acordando da anestesia, fraquinha mas sorrindo, ele caiu de joelhos ao lado da cama e chorou como nunca. Obrigado, Senhor. Obrigado. O jovem que voltou para casa. Mas Deus ainda tinha mais uma surpresa. Rafael, o filho deles, tinha 17 anos e estava afastado da igreja. Andava com más companhias, chegava tarde e respondia mal. Carlos e Larissa oravam por ele todas as noites, mas parecia que nada adiantava. Até que numa sexta-feira, Rafael chegou em casa bêbado. Tropeçou na porta, caiu no sofá, e começou a chorar. Pai, eu tô perdido. Ele cobriu o rosto com as mãos. Eu não aguento mais essa vida. Eu quero voltar. Carlos não brigou. Não sermoneou. Só sentou do lado do filho, colocou a mão no ombro dele e disse: Filho, Deus está esperando por você. Ele nunca te deixou. Você só precisa voltar. Naquele domingo, Rafael foi ao culto. Chorou durante todo o sermão. No final, quando o cooperador fez o convite, ele levantou a mão. Eu quero ser batizado. Disse com a voz trêmula. Eu quero servir a Deus. Uma semana depois, Rafael foi batizado nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E quando saiu da água, abraçou o pai e disse: Pai, eu sinto como se tivesse nascido de novo. Carlos sorriu com lágrimas nos olhos. É porque você nasceu, filho. Nasceu para a vida eterna. A lição que ficou. Hoje, quando Carlos olha para trás, ele vê não um caminho de derrotas, mas de vitórias. Deus não tirou a gente das provas, ele costuma dizer aos irmãos mais novos na fé. Ele nos levou através delas. E no meio do fogo, a gente aprendeu a confiar. Agora, ele e Larissa visitam famílias que passam por dificuldades, levam cestas básicas, oram com quem está doente. Rafael ajuda na escola dominical ensinando as crianças. A gente não tem muito, Carlos diz. Mas o pouco que a gente tem, a gente dá. Porque tudo vem de Deus. E toda vez que alguém pergunta como eles conseguiram superar tudo, a resposta é sempre a mesma. Ficamos firmes. Mesmo quando não víamos a saída, a gente continuou crendo. Porque Deus não desampara os seus. Um recado para você que está lendo. Talvez você esteja passando por algo parecido. Desempregado, sem saber de onde virá o próximo salário. Doente, esperando um milagre que parece não chegar. Com a família desestruturada, achando que não tem mais jeito. Afastado de Deus, pensando que já é tarde demais. Mas Deus não te abandonou. Ele está esperando um gesto de fé mesmo que pequeno. Uma oração sincera, não precisa ser bonita, só precisa ser verdadeira. Uma oferta, mesmo que seja o último real. Um jejum, mesmo que seja pular uma refeição. Um retorno à igreja, mesmo que você sinta vergonha. Lembra do que a Bíblia diz? Quando passar pelas águas eu serei contigo. Quando passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando andares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43, 2. Deus não prometeu que a vida seria fácil. Mas Ele prometeu estar com você. Então, não desista. Fique firme. Porque a obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. Pessoa com as mãos postas faíscas.